Olha o fogaréu queimando as pontas da paia do meu chapéu. Menina, olha o fogo, olha o fogaréu queimando as pontas da paia do meu chapéu. Cadê Ritinha que não vê? E aí, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos embora, meu povo? Vamos estudar? Vamos lá! Hoje nós vamos estar aprimorando nossos estudos a partir do capítulo 6, certo? Lá na plataforma é a Rota 6, onde tem serviços públicos do município a partir da página 171, ok, pessoal? E nós vamos estar estudando, conhecendo um pouco mais dos serviços que os municípios, ou seja, as cidades, devem ter de acordo com as leis e de acordo com as funções que os governantes, que os políticos eleitos por nós devem oferecer aos cidadãos, devem oferecer às cidades no período em que estiverem governando, ok, pessoal? Então, pessoal, eu quero que vocês observem aí essa ilustração. O que é que vocês conseguem perceber aí? Observem o espaço. Ele representa um movimento ocorrendo dentro de uma localidade, de uma cidade, não é isso? Vocês conseguem identificar quais são os profissionais que estão trabalhando para manter esse local aí limpo e organizado? Isso mesmo, pessoal. Esses profissionais que estão aí presentes são os garis, certo? Que são as pessoas que são contratadas pelo prefeito ou pela administração de um município, certo? Para cuidar da limpeza daquele local. Então, o dever desses profissionais é manter as vias, as praças, as calçadas públicas todas limpas, certo? Os lugares que normalmente a gente costuma achar esse profissional trabalhando são ali pelo centro da cidade, não é? Pelas ruas dos bairros, certo, pessoal? Mas normalmente nós encontramos eles nas partes mais centrais do município. E é um profissional que deve ser extremamente respeitado por todos nós, porque ele faz o trabalho, certo, que a gente não pode fazer, que é de manter a nossa cidade limpa. Todo município, pessoal, possui uma infraestrutura, ou seja, é um conjunto de objetos, lugares, serviços que servem para beneficiar a população em seu dia a dia, certo? E tudo isso é responsabilidade dos governantes e dos órgãos municipais, de implantar, melhorar e manter a infraestrutura de uma cidade, certo? De maneira que ela possa ser, vamos dizer assim, utilizada na prestação dos serviços públicos que possam atender os habitantes daquele lugar, ok, pessoal? Então, a questão do fornecimento de energia, a questão da mobilidade prática para os moradores, a questão das vias abertas. Uns bons exemplos que Tia Sam pode dar para vocês de infraestrutura são, por exemplo, as nossas moradias, né, que servem de habitação. Outro exemplo são os ônibus, os metrôs, os trens que são usados em algumas localidades, né, que são os transportes para as pessoas se locomoverem do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Nas vias que também são de responsabilidade, no caso as vias dentro dos municípios, que também são de responsabilidade dos governos para que esses veículos possam circular. Outro exemplo, gente, são os postes de luz e os cabos que possibilitam a distribuição da energia elétrica por todo o município. Os canos que trazem água tratada para as casas e levam esgoto para os locais de descarte, né? Também é um exemplo bom. As viaturas, né, que permitem que os policiais façam patrulhamento da cidade para cuidar da segurança da população, né? Entre tantos outros serviços que todo município deve ter, né? E os seus governantes, os prefeitos escolhidos para administrar esse município têm por obrigação de cumpri-los, certo, pessoal? Vocês sabem, pessoal, quais são os serviços fundamentais para o bem-estar de uma população? Não? Pois vou dizer a vocês. Existem serviços que são fundamentais para o bem-estar de uma população, que são os serviços que incluem a distribuição, por exemplo, da água encanada, da iluminação das ruas, do fornecimento de eletricidade, a coleta de lixo, a coleta e tratamento do esgoto, o atendimento médico, o ensino das escolas públicas, entre outros, certo, pessoal? Também, para atender às necessidades básicas da população, o acesso aos serviços públicos é considerado um direito de todo cidadão. Então, os governantes têm o dever de garantir que eles estejam sempre disponíveis para serem usados pela população de um município. Fora isso, gente, o valor pago por serviços que são cobrados de forma mensal, como, por exemplo, o serviço de energia, pode variar conforme a utilização.
quanto mais alto o uso e o consumo, maiores os valores serão cobrados. E para medir essa intensidade, do gasto de energia, por exemplo, os órgãos públicos instalam aparelhos nos prédios e residências que são consultados por seus funcionários antes de fazer as cobranças, ok, pessoal? E aí, boa parte desse dinheiro que é arrecadado, gente, se transforma em impostos que o governo utiliza para manter esses serviços e para criar elementos que favoreçam a população. Na área da cultura, por exemplo, é o caso dos nossos festejos juninos, que você colocou até a imagem aí para vocês, do nosso maior São João do mundo. Então, essa estrutura todinha que é montada no Parque do Povo, a manutenção de energia, tudo isso é retirado dos impostos que nós pagamos e que estão embutidos nos encargos, por exemplo, da energia, da água. Tá certo, pessoal? Aí a administração da prefeitura utiliza tanto para manter os serviços essenciais, como para favorecer a população de alguma forma, com entretenimento e etc. Agora, dá uma olhadinha nessa imagem aí, pessoal. Quais são os serviços públicos que vocês conseguem identificar nessa ilustração? Nós estamos vendo aí vários elementos, Nós estamos vendo paradas de ônibus, centros de reciclagem, escolas municipais, postos de saúde. Estamos vendo as pessoas, funcionários consertando a avenida, não é isso? Esses são serviços, que são promovidos pelo município para atender diretamente às necessidades de uma população, tá certo? Então, o atendimento à saúde é um direito, o ensino público é um direito, o transporte coletivo, manutenção das vias, asfaltamento das vias, a iluminação pública, coleta, reciclagem de lixo, entre tantos outros, são direitos, da população de um município que, caso o governante não coloque eles para serem utilizados, não forneça de forma adequada para a população, devem ser cobrados para que façam isso. E aí, lá na plataforma, na página 178, certo? Vem aí uma sequência, de formas de como os serviços públicos devem chegar à população e que Sam colocou aí para vocês. O primeiro, os serviços públicos podem ser prestados por empresas contratadas que seguem regras definidas pelo próprio governo ou ainda por funcionários e empresas também do próprio governo. O 2 diz o seguinte: os custos desses serviços são pagos pela população de forma direta ou não. Terceiro, para cobrir os custos de alguns serviços podem ser cobrada uma tarifa no momento em que ele é utilizado, como no caso do transporte público ou no fim do mês, como ocorre com a energia elétrica, o telefone, a água e o esgoto. Esse Tia Sam já falou para você. E já explicou também que essas taxas são cobradas justamente para a manutenção, para que esses serviços consigam se manter funcionando, certo? E essa taxa, gente, nada mais é do que o preço cobrado pelos serviços prestados. E é a partir dessas tarifas, dessas taxas, que as empresas pagam os salários dos funcionários e mantêm, gente, a qualidade dos serviços. No entanto, alguns serviços são gratuitos quando são utilizados, como, por exemplo, os serviços de saúde, certo? Porém, a população paga por esses serviços públicos por meio de impostos. O dinheiro dos impostos devem ser utilizados, como Tia Sam já falou, na manutenção de alguns serviços, na construção de prédios escolares, por exemplo, para realizar obras em estradas, oferecer serviços médicos, cultura, como Tia Sam falou para vocês, entre outros. Tá bom, pessoal? Esses impostos, como é que eu posso explicar para vocês? São valores, certo? Valores que o governo arrecada da população e das empresas para garantir o funcionamento de tudo bem direitinho. Então, os serviços públicos funcionam em boa parte a partir da arrecadação desses impostos. Claro que vem valores que são mandados pelo governo federal para auxiliar, na manutenção desses serviços, mas os impostos que são pagos pela população são direcionados para esse tipo e essa qualificação de prestação feita pelo município. E aí, se você pensar um pouquinho, você poderia se perguntar: quais são os serviços públicos que eu utilizo no meu dia a dia? Por exemplo, você pode ir para a escola de ônibus, Se você não vai de ônibus, vai de carro, mas o carro da sua família está andando, está trafegando por vias públicas,
Quais seriam os serviços na área da saúde que eu posso usar? Por exemplo, quando sua mãe leva você num postinho para tomar uma vacina, você está fazendo uso de um serviço público, certo? Entre tantos outros serviços que estão à disposição da população. Tá? E Tia Sam colocou essas duas imagens aí para vocês que mostram, né, profissionais da prefeitura cuidando do ambiente na época junina, olha, da limpeza aí na época junina. É exatamente para isso que boa parte dos impostos pagos pelo cidadão serve. É para manter o salário desses profissionais e fazer com que esses profissionais estejam na rua mantendo a cidade limpa, mantendo a qualidade dos serviços, né, as vias públicas limpas, para que não haja, por exemplo, né, esgoto entupido, para que a gente não ande no meio do lixo, entre tantas outras coisas, certo, pessoal? Então, toda vez que vocês forem utilizar agora um serviço que é público, vocês sabem de onde vem o dinheiro para manter aquilo ali, vocês sabem da responsabilidade, por exemplo, que um profissional como o Gari tem, né, para a nossa vida, né, a importância que ele tem para o nosso município. Legal, né, gente, esse assunto? Agora, vocês vão fazer uma atividade que Tia Sam deixou para vocês lá na agenda, tá bom, pessoal? Antes de fazer a atividade, assiste o videozinho que Tia Sam colocou aí para vocês no final, tá bom? Assim, lembrando que Tia Sam tá acompanhando vocês pelas atividades da plataforma, tá certo? Quando nós voltarmos às atividades presenciais, Tia Sam vai dar o visto e olhar todas as atividades que foram pedidas no caderno e nos módulos também, tá bom, pessoal? Então, procura manter tudo em dia, tá bom? Porque Tia Sam tá acompanhando a plataforma e quando a gente voltar, a Tia Sam vai dar o visto e dar a nota qualitativa também, fora da plataforma, das atividades que vocês fizeram no caderno e no módulo, tá bom? Então, fica com o vídeo aí e até a próxima aula.